está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarininho e Frioeste Carnes. O convidado de hoje é advogado há mais de 15 anos, atua no mercado imobiliário e também é um amante do vinho, um apaixonado por vinho. Estou falando de Disrael Ferri. Muito prazer por ter aceito o convite, por ter vindo aqui para a gente ter esse momento de conversar sobre vinhos, sobre o mercado imobiliário, enfim, falar um pouquinho de você. Eu trouxe, Ferri, este vinho português, todos, segundo, é para todos os gostos, né, da bairrada. E enquanto eu vou abrindo esse vinho, eu queria que você falasse quem é o Disrael, fosse trazendo para a gente enquanto eu vou servindo esse vinho para nós. Perfeito. Primeiro, agradecer pelo convite, é sempre uma honra participar, especialmente para nós que gostamos bastante de vinhos, né? Estar aqui, então, muito obrigado pelo convite aí e pela lembrança da gente. O Disrael, então, quem é? O Disrael é papai da Maria Flor, esposo da Edneia, advogado. Eu me formei em 2008, final de 2008, fiz a prova da ordem, a gente já conseguiu aprovação na primeira prova da ordem, então estou advogando há 17 anos, vai fazer 17 anos que a gente está com o escritório de advocacia. Meu pai tinha uma imobiliária aqui em Concórdia também, acabou vindo a falecer em 2021, vítima da Covid também, e a partir então do falecimento do meu pai, eu e minha irmã, a Evelyn, estamos com a imobiliária Ferri aí tocando a todo vapor. Hoje a gente divide, né, o espaço entre a advocacia e a imobiliária, mas confesso que foi um amor pelos negócios assim que tomou conta. A advocacia, claro, a gente ficava mais fechado no escritório, atendendo os clientes, sim, enquanto que na imobiliária é mais dinâmica. A gente está sempre em volta, vendo obras, conversando com os clientes, visitando, às vezes fazendo fotos, vídeos. Eu gosto também, outro paixão que a gente está ganhando é fazer os vídeos, assim, conhecer as pessoas. Então, é um ramo que vem ganhando meu coração aí, a imobiliária. E, além disso também, como a gente já conversou, temos uma paixão aí muito grande pelo vinho. Aí tem eu e o Lucas Piccoli. Nós temos uma sociedade no que nós chamamos de uma vineria. Vineria, que está lá junto com a imobiliária, né? Onde era a nossa sala de reuniões do escritório de advocacia. A gente acabou transformando em uma adega. E às vezes a gente convida pessoas especiais para estar lá degustando alguns vinhos que a gente seleciona. Nós gostamos muito de provar, já provamos vinhos, claro, os europeus, Espanha, Portugal, Itália, França, que são os principais, a gente já provou bastante, e também o que não é muito comum, que são os vinhos da Bulgária, vinhos da Moldávia, Grécia, está fazendo alguns vinhos interessantes também. Enfim, então vinhos do mundo inteiro. Nossa, que bacana. Israel, e então você falou que a tua trajetória dentro do mercado imobiliário, ela começou recente. Você já tem uma vasta experiência na advocacia, mas no mercado imobiliário ela é recente. Ela é recente. O meu pai faleceu dia 2 de junho de 2021. E eu comecei a me envolver então com a imobiliária porque ele trabalhava bastante com locação, e a locação te exige um cuidado, porque até a cobrança do aluguel, as pessoas saindo do imóvel, então tinha que fazer a vistoria. E obviamente, embora era do meu pai, eu não gostaria de deixar os clientes também a ver navios, né? Claro. O que eu vou fazer agora, o que nós vamos fazer. Então comecei também a cuidar dessa parte da imobiliária. A minha irmã estava trabalhando, ela é formada também em Direito, então ela estava trabalhando comigo, na época fazia um estágio no escritório da advocacia. Aí eu pedi para ela para dar uma atenção na imobiliária do pai, então ela organizou tudo, assim. Se hoje a imobiliária Ferri existe, é porque a minha irmã, no momento que a gente mais precisou, ela deu a cara e a coragem mesmo, jovem ainda, não estava nem formada, sim, mas ela foi lá para
linha de frente e falou, não, agora vai assim. Então, andamos um certo tempo com a imobiliária, inclusive em outro endereço. Nesse meio tempo, a gente sofreu com algumas denúncias que o pessoal fez denúncias para o Cresci, que a gente não tinha o Cresci, e efetivamente não tinha, porque não atuava, era advogado, né? Advogado, então não tinha sim. nem interesse em abrir a imobiliária. Mas já em julho, agosto, aí, quando começaram as denúncias, a fiscal veio visitar a gente, eu falei, olha, não temos o que fazer, se tu quiser tocar a imobiliária, ou que ele se quiser, vai lá, se vira com os clientes, mas a gente precisa cobrar os aluguéis e precisa estar repassando. Não estava botando placa de vende-se, de aluga-se, nem nada, mas enfim, que as pessoas às vezes crescem um pouco o olho, mesmo numa dificuldade bem grande da gente. Isso deixou triste, né? Porque sim, podia ter um pouquinho delicado, né? delicado. Podia ter. Mas enfim, que ultrapassamos também, fiz o Cresci. Aí que vem a parte boa do direito, é que tem uma facilidade muito grande em fazer os negócios acontecerem, porque a gente entende bastante da legislação. Já estuda então, isso? Já, antes, já tinha uma carga muito grande. E o curso do Cresci eu acabei fazendo em, acho que foi 30 dias. Fiz todo o curso, assisti todas as aulas, como já tinha essas denúncias, pensei, vou adiantar já para ter o diploma do Cresci o quanto antes. Mas só depois de 6 meses que o certificado efetivamente podia vir. Então eu fiz todas as provas, e claro, como eu disse, como já tinha essa facilidade com a legislação, tudo para mim facilitou bastante. Então fiz. E só para o pessoal entender, né? Para ter imobiliária precisa ser corretor de imóveis, tem que fazer um curso específico. Né? Tem até agora alguns projetos de lei dizendo que o advogado não precisa fazer o curso do Cresci, porque, enfim... Sim, ele estuda basicamente toda a bagagem lá atrás, né? Isso Durante a grade do direito tem, né? Tem. Claro que no curso do Cresci também a gente estuda um pouquinho de engenharia, estuda um pouco de arquitetura, enfim. Tem também essa grade que hoje eu diria essencial, porque não adianta tu mostrar uma casa e dizer, olha que casa bonita, ela é o que... Tem que saber. Tem que saber até como tirar uma foto. Né? Isso aí. Então, essa parte, efetivamente, o Cresci no curso, ele entrega para nós também, e é bem importante. Eu lembro dos cursos, que os tipos de porta, na época, efetivamente não sabia os tipos de porta que existiam, mas as portas pivotantes, enfim... então, tudo isso a gente foi aprendendo para... E a melhor parte, acho que para vocês, é que o direito imobiliário, né? Ele é muito presente hoje dentro das imobiliárias, né? Porque você precisa estar o tempo todo com contrato, leitura de contratos, fechamentos. Precisa estar muito respaldado juridicamente, porque vocês acabam recebendo imóveis de terceiros para alocar, né? E a responsabilidade passa a ser da imobiliária, né? Então, tem tudo a ver, assim, o direito com essa questão, né? Com toda certeza. E o ponto principal é que, infelizmente, a gente não tem uma segurança jurídica muito grande no Brasil, porque hoje se decide de uma maneira, amanhã se decide de outra, então varia muito essa questão. E aí você precisa estar ligado na jurisprudência, nas decisões dos tribunais, até para conseguir adequar o teu contrato e fazer o melhor possível para o teu cliente, que às vezes é um detalhezinho que você acaba prejudicando o teu cliente. Então, quem hoje não está atento, não estuda ou não, corre um grande risco de estar prejudicando o cliente. Tenho exemplos 16, 17 anos aí de advocacia, alguns exemplos que a gente já pegou de processos para tocar aí que poderia ser evitado com um detalhezinho que às vezes acaba passando despercebido. E infelizmente o mais comum assim que a gente vê, não vou nem falar da inadimplência, né, que aí tem fiador, enfim, que às vezes dá problema efetivamente nos contratos de fiança, mas tem bastante compra e venda que às vezes esquecem de colocar o cônjuge, por exemplo, no contrato. Às vezes, compra e venda, eles fazem com um dos herdeiros, mas não tem os outros. Então, isso já aconteceu também lá no escritório. E aí os outros herdeiros pediram, não, mas tu pagou ele, e a minha parte? E aí era um problema muito grande, porque como é que tu vai recuperar esse dinheiro que tu já pagou para um dos herdeiros só? Então, enfim...
Exemplos tem de montes. Tem detalhes, tem bastante assim. Ferri, se você vamos provar a sua prova aí do vinho, o que você... É um vinho que tem um corpo... Eu sempre digo, e aí vai um salve pro Vitor, que é português mesmo, né? Ele sempre diz, quero comprar um vinho, não quero errar. Especialmente os brancos. Eu falo, quer um branco que não quer errar? Português. É raro tu encontrar um... E esse, inclusive, é da linha, né, do Casa dos Amados, que tem o Casal Amado, que é um vinho verde espetacular. Então ele tem uma linha bem... Os vinhos portugueses, e assim, dos europeus, exceto ali do leste europeus, que estão fazendo também uns vinhos muito bons, com custo-benefício bem bacana, mas dos europeus, o custo-benefício dos portugueses também é excelente. Assim, são vinhos de qualidade com preço baixo. Eu sempre digo assim, a pessoa fala assim, quanto você paga pelo vinho? Isso é muito relativo. Você pode pegar vinho de R$39, de R$29, muito bom, como você pode abrir garrafa de R$200, R$300 e o vinho não entregar o que está prometendo. Né? Esses dias a gente participou também de num bate-papo na rádio e a gente comentou sobre um detalhezinho que às vezes acontece e as pessoas não acreditaram, até mandaram no WhatsApp, isso aí não pode, como é que vai? Mas às vezes tu pode estar tomando um vinho de 200, 300, R$1.000 e tu achar ruim, por quê? Porque além do vinho tem toda a questão do teu humor, como é que tu tá hoje, tô bravo, tô putaço, assim, que aconteceu alguma coisa, vou abrir um vinho, ele vai ficar ruim, porque vinho tem toda essa questão de... Eu posso dizer assim que até na gastronomia tem isso. Às vezes a gente se questiona muito das reclamações que a gente recebe, porque todo restaurante recebe reclamação. Todo. Só que eu sempre falo para a equipe, quando a gente recebe, que é sempre um presente a gente receber uma reclamação para a gente também poder olhar, né, para dentro do nosso ambiente de trabalho e ver onde a gente errou. Mas muitas vezes eu fujo um pouquinho lá da hora que ele reclamou do prato. Eu tento ver um pouco antes. Como que esse cliente chegou? Ele já chegou agitado, que ele não queria esperar, que ele não queria esperar a mesa, que não tinha a mesa que ele gosta de sentar, né? Então não foi só exatamente porque o prato dele veio frio. Ele podia ter vindo quente. Ele ia tentar achar alguma outra coisa para... E realmente isso que você falou do vinho tem tudo a ver. E até antes de nós ingressarmos efetivamente no mundo dos vinhos, assim, tem toda aquela questão do decanter, vai decantar o vinho, não vai, como você abre o vinho, enfim. E isso é tudo uma frescura. Agora, tem alguns vinhos, por exemplo, que a gente abre e se não decanta, parece que falta entregar sabor. Então tu começa a perceber que não é frescura. Efetivamente, tem vinhos que necessitam passar pelo decanter. O pessoal que não sabe, o decanter é aquela jarra que a gente... romana lá, que joga dentro ali para ela poder... E que faz um processo de oxigenar, né? Porque ele está preso aqui dentro. É como... E você pode testar isso em casa, né? Para quem quer tirar essa dúvida, não precisa nem ter o decanter. Abre a garrafa e já toma o primeiro gole e depois deixa ela paradinha ali. Dali uns 10, 15 minutos você vai tomar de novo, já é outro vinho. Ele precisa... claro, isso a gente não diz para vinhos jovens, assim, que 2024 aí já está no mercado. Não, isso é vinhos de guarda. Às vezes está aí 5, 6, 7, 10 ou enfim, quanto tempo for. Ajuda bastante a trazer mais, especialmente aromas para o vinho, mas abre também no sabor. E qual vinho que virou a chave para você, para entrar no mundo dos vinhos, que você tem recordação? Assim, você fala, olha, a partir de agora a coisa ficou séria. Provei esse vinho aqui, entendi, consegui. Então, como a gente está muito próximo aqui da fronteira, a gente acabava comprando muito vinho argentino mesmo. Às vezes ia até a Argentina, comprava vinho, já conheci Mendoza, fui para Buenos Aires, desci até o deserto do Atacama, conheci umas vinícolas, no Ushuaia. Conheci algumas vinícolas na Patagônia, não Atacama, quer dizer, Patagônia. Conheci algumas vinícolas ali na Patagônia também. Então, estava muito próximo
com os vinhos argentinos. A partir do momento que a gente abriu um pouquinho o nosso paladar, vamos dizer assim, para os vinhos europeus, especialmente também os portugueses, branco português foi o que, assim, definitivamente me abriu por exemplo, o vinho branco, porque tu ia no mercado, era difícil pagar um pouquinho a mais por um vinho branco, então eu acabava sempre comprando os vinhos mais baratinhos que tinha ali no mercado, porque eu não tinha, mas não gosto de branco, não é aquela coisa. E quando a gente começou com a Divina, ali começou a ter esses vinhos portugueses, eu comecei a tomar muito vinho branco ali de Portugal. E esse, com toda certeza, foi a virada de chave para eu conseguir entrar para o vinho dos brancos. Você não era tinto, e aquele tinto pesado, né? Aquele malbecão, aquela coisa... Porque é o típico argentino, né? É o típico argentino. E você vai encontrar ali muito Malbec, de tudo quanto é tipo. Encorpado, às vezes com um tanino forte, coisa e tal. Então, aí quando vai para um francês, por exemplo, um Pinot, que é um vinho mais elegante, um vinho não é tão encorpado, às vezes tu toma assim, diz, mas aí tu vai fugindo disso, vai degustando, tu começa a sentir mais a fruta, e claro, é tudo uma criação, que não adianta tu ir hoje eu vou começar a tomar vinho. Pode comprar qualquer garrafa. Como que você educou o teu paladar, assim, foi educando ele? Porque a gente sabe que, eu falo educar, porque é uma educação que você precisa ir você vai adquirindo conforme você vai tendo experiências com vinho, eu fui provar meu vinho quando fui provar vinho a primeira vez. Para mim, vinho era aquele de garrafão. Na minha época, meu pai gostava muito de tomar vinho de pêssego. Então, de garrafão doce, para mim aquilo era vinho. E aí, quando eu fui entrar, eu tinha 16 anos quando eu fui trabalhar a primeira vez num restaurante. E foi quando o gerente do restaurante foi me ensinar a fazer o serviço de vinho. Na época eu estava no salão, não estava nem na cozinha. Ele foi me ensinar a fazer o serviço de vinho. Foi quando eu falei, o que é isso? Para que tudo isso? Apresentar o rótulo, abrir do lado do cliente, dar a rolha para ele cheirar, servir só um pouquinho na taça. Aí você roda a mesa inteira, serve primeiro as mulheres, depois volta no último que vai tomar o cara que provou o vinho. Para que tudo isso? Aí que eu fui entender que tinha um mundo ali pela frente que era gigantesco. Então você precisa educar o teu paladar, né? Como que você fez isso? Então, isso foi em razão dos eventos do próprio Caetá, que a gente participava muito ali tem o Wine Day, todo ano faz. E tinha as degustações também. Isso, as degustações que fazia volta e meia, vinha na vinícola, vinha o Vitor. Isso, com o Vitor, coisa e tal. Teve na Casa da Cultura, teve... No Hotel Caetá. No Hotel Caetá, no Clube 29 de Julho 29, também. Na Casa da Cultura, não, no Memorial Tilo Fontana. Sim, no Memorial Tilo Fontana. Testa uma coisa, fala outra. E... como a gente efetivamente gostava de vinho, sempre ficava conversando ali com o Vitor, e o Vitor também, quando tem vinho e uma conversa também, ficava, então a gente sempre se estendia e foi pegando o gosto. E o bom de você ter alguém que entende de vinho é que ele vai efetivamente destacar, esse vinho tem essas notas aqui, tenta harmonizar esse vinho com esse queijo, ou com... E aí teu paladar vai ficando aguçado mesmo. E hoje você prefere, falando mais, velho mundo ou novo mundo? Difícil, hein? Mas por que isso isso é difícil? Nós estamos falando primeiro de cultura, né? Que o velho mundo ainda está muito, boa parte pelo menos, enraizado naquela velha forma de fazer vinhos e não querem industrializar, não querem que a tecnologia interfira. Boa parte, já tem gente... gente avançando nisso. Isso aí. E por outro lado, a gente tem vinhos, especialmente aí, vamos pegar... californianos, vamos pegar Nova Zelândia, Austrália, ali também. A própria África do Sul tá... A própria África do Sul. Eu estive lá em 2018, 19, aí eu visitei aquela região de Stellenbosch. Fantástico, inclusive o turismo. Chile, por exemplo, fui fazer turismo, mas eles parecem que não querem que o turista esteja ali. Não é aquela... Não, na África do Sul é voltado efetivamente para você fazer turismo. Eles te pegam na porta do hotel, te levam fazer as visitas e voltam. Então, África do Sul também. E no Brasil também, a gente está tendo vinhos. As espumantes nem se fala, né? Vinho branco também.
Agora e no tinto a gente está começando, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa nacional. Eu provei agora que chegou, que está bastante em alta agora, que são os vinhos zero álcool, né? Daí eu vou falar assim, ó, a Luiz Argenta, que é a vinícola ali de Flores da Cunha, que para mim é uma das destaques, tem várias ali, mas eu gosto muito, eles investem muito em tecnologia, isso ajuda bastante, mas em solo e tudo mais, então tem uma linha bem legal. Mas o Vitor, inclusive, chegou, falou assim, gente, cheira esse vinho. Eu cheirei, parece um Pinot, porque eu não sou também muito aguçado no... Não, é um Pinot, você acertou, agora toma. Aí eu tomei. O cheiro, a cor, tudo você vai dizer que é um Pinot. Claro que quando você toma, ele é sem álcool, você vai sentir a diferença, ele não vai dar aquela sensação de boca muito presente. Vai parecer um suco, vamos dizer assim, de uva mais leve. Mas o que acontece? Eles fazem o vinho e não é feito com suco de uva, é feito o vinho com álcool. Depois eles tiram o álcool do vinho. Então por isso que dá realmente o cheiro da uva, a característica. Então fica muito parecido. Então a tecnologia aí ajudando, né? Uma tendência de mercado agora que é os vinhos sem álcool, espumante sem álcool, tem muito no mercado aí chegando. Até porque a população mundial está, especialmente os jovens, né? Tem pesquisas aqui, as empresas de bebida alcoólica estão perdendo bilhões já porque as pessoas estão optando por uma vida mais saudável. Não que seja tomar um vinho não é contra a saúde, mas o que acontece? Antes tinha muito aquele negócio de encher a cara. Hoje você senta para um bate-papo e toma um bom vinho. Isso aí. Qualidade. Não é mais o garrafão, né? Não é mais é um bom vinho. Você não precisa tomar... Menos quantidade, mais qualidade. E aí você vai... claro, você está lá numa confraria, várias pessoas vai provar várias taças de diferentes tipos. É isso que ajuda você também a educar o teu paladar. E isso é bem importante falar, porque às vezes as pessoas não entendem, por que esse vinho é mais caro e esse é mais barato. Primeiro, o vinho mais barato, nem sempre ele é feito efetivamente daquela primeira prensagem da uva. As vinícolas às vezes deixam aquele mais barato, eles já fazem um vinho, vamos pegar um exemplo, fazem esse vinho aqui, o que sobra da bagaça eles utilizam mais uma vez para fazer o outro vinho. Os italianos chamam de vinhote, mas as vinícolas acabam fazendo também para produzir o vinho mais barato. Então é adicionado água, é adicionado açúcar e fica a sua casca da uva para poder, segurar. Para segurar também, né? Então é um vinho intermediário, é um médio, né? Mas também tem aquele vinho, porque eu provei esses dias e daí eu estava conversando sobre o ripasso. O que é o ripasso? Ripasso de Valpolicella. Faz o vinho Valpolicella e tem o repasse da uva. Mas fica um vinho espetacular, até ele é mais caro que o normal. Olha. Né? Porque ele tem uma... Claro, tem outras técnicas que é usado, mas o ripasse é o repasse da uva Valpolicella junto várias uvas ali naquele vinho, né? Então... Tem também o lado que pode deixar muito bem, né? E o que você acha que um iniciante aí precisa fazer para começar a entender de vinho? Quando o cara está começando. Porque você já começou antes de ter uma adega, antes de ter uma confraria, você começou lá atrás, né? Começa por onde e por qual? Quando a gente começou com a ideia da vineria, eu até entrei em contato com um amigo que fez o curso de sommelier, e eu pensei, estou com a ideia de ir aí para São Paulo para fazer esse curso também, o que tu acha? Eu falei, Israel, tu vai trabalhar com isso? Eu falei, não diretamente. Ele falou, então, o melhor curso que tu pode fazer é provar. Não fique preso a rótulos, vai provando. Quanto mais rótulos tu provar, mais tu vai ganhar
de experiência, porque cada vinho vai ter o seu... Estuda, pega lá, vê qual a maneira que é feito, de que região que é, até porque se pegar os vinhos do Velho Mundo, eles vai ter lá a denominação, ele não vai nem ter a uva, tu vai ter que saber a denominação que é. Então, claro, a gente não trabalha efetivamente com isso, é um hobby que nós temos, então às vezes eu preciso ir lá na internet, vamos ver o que é, claro. Ver o que é isso. Mas para quem está começando é isso. Ir degustando, não se apegar a rótulo. Aqui, efetivamente, o pessoal acaba comprando, se for da Argentina, por exemplo, tem umas vinícolas que é de preferência aí, que é esse. E eu sempre digo, quando a gente entra em rodas de conversa, quando tu vai passar férias, tu vai sempre para Itapema, ou em Balneário ali, ou assim, tu gosta de viajar mais? Vou conhecer o Nordeste, vou conhecer daqui a pouco a África do Sul, a Austrália. Vinho é a mesma coisa. Se tu quiser sempre ir para o mesmo lugar, tu tem só... mas aí não vai ter essa parte de abrir o teu conhecimento para o mundo dos vinhos, né? Você já teve experiência, foi visitar outros países e tudo mais. O brasileiro, ele ainda precisa andar muito no mundo dos vinhos, ou ele já andou uma boa parte no consumo, né? Para consumir com... Então, aqui, especialmente na nossa região, ainda o pessoal é muito apegado a vinho colonial, a vinho de garrafão. São vinhos ruins? Não. São vinhos que muitas vezes são vinhos excelentes aqui. O que diferencia, por exemplo, um vinho da uva Isabel para qualquer outro? Enfim, Cabernet, um Merlot, efetivamente o vinho, eu ia dizer de qualidade, mas não de qualidade. Quando você coloca um Cabernet, por exemplo, ele ficar envelhecendo num barril de carvalho, ou mesmo envelhecendo em alumínio, ele adquire outras propriedades. Um vinho feito da Isabel, tu pode deixar ele envelhecendo, ele vai estragar. Então, não vai se transformar em outro. E não vai se transformar em outro. Então, o vinho da Isabel tu vai tomar, claro, daqui a pouco de um produtor para outro vai ter uma diferença, mas o gosto dele vai ser praticamente o mesmo, não vai ter essa diferenciação. Enquanto que um vinho de uma Cabernet, de uma Merlot, dependendo da forma que é feita, a forma de invase, o envelhecimento dele, ele vai mudar totalmente o sabor e o gosto. E aqui, especialmente na nossa região, porque Brasil afora, ainda se pegar da região sudeste para cima, não se consome muito vinho. É mais na região para cá, até porque é uma região mais fria, né? Mas a gente está ainda muito apegado a vinhos. Abrimos bastante, sim, com os argentinos, mas é aquele tipo de vinho pesado e muitas das vezes aquele vinho com excessivo carvalho, excessiva madeira, porque não é nem que aí já é envelhecido, não. Faz aquela chispa de madeira que é vinho com as uvas, às vezes não com uma qualidade boa, então o vinho não sai, aquelas coisas, e botam madeira. Um pedaço de lascas, né, de carvalho dentro do barril. E vende para nós. E vende como um vinho espetacular. Isso aí. Né? E vende aqui para nós. Eu chamo isso de uma saborização artificial do vinho, né? Muita gente critica a parte dos tonéis de inox, né? Principalmente o Velho Mundo não gosta muito porque está acostumado lá com os vinhos em barrica, carvalho de primeiro uso, segundo uso, tem tudo isso também, né? Então, você acha que isso interfere hoje com a tecnologia que a gente tem? Você acha que isso interfere na qualidade do vinho ainda? O uso do tonel de inox, o uso de barrica, no que você já leu, no que você já percebeu tomando vinho, né? Eu acho que uma das coisas que faz uma grande diferença, isso não vai ser só no mundo dos vinhos, eu acho que é na vida inteira nossa, especialmente a higiene, né? Porque, pode ser no tonel de carvalho, pode ser, enfim, mas especialmente tem que ter um cuidado muito grande com a higiene. Os vinhos, qualquer descuido que tu tem, ele azeda. Ele pega. Então eu acho que o principal ainda é essa questão que você tem que higienizar muito bem. Ficou qualquer levedura ali de um vinho para outro, ele vai estragar o vinho. Então o vinho bem feito, ele pode ser feito sim no inox, claro que
A gente sempre prefere, às vezes, que passa pela barrica de carvalho, porque primeiro que já é um vinho envelhecido, então ele já tem um tempinho a mais. Às vezes envelhece 1 ano, 2 no carvalho, mais 1 ano, 2 na garrafa. Um Grand Cru, por exemplo, ou mesmo um Gran Reserva. Ele precisa ter esse envelhecimento tanto na garrafa quanto no carvalho. Então, e tem outras formas também, além do inox, que é o concreto, né? Que o pessoal deixa também dentro do concreto, enfim, vários. Tem no Brasil como é que é o nome que eles fazem em barricas ovais? Eu vi esses dias a barrica oval, não tinha visto ainda, só que eu não consegui ler a matéria, porque não deu tempo. Só passei e vi lá que já era uma tendência nova. E é um vinho muito bom, esse que é produzido aqui no Brasil. Agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele, é muito bom. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. E essa questão de... Hoje, no Brasil, né, vem um crescimento da cultura do vinho. Claro que vem. Mas ainda a gente precisa valorizar mais o rótulo nacional. Você também acha isso? Com toda certeza, porque a gente tem grandes produtores aqui de vinho. A tecnologia aí veio, inclusive, para ajudar no Brasil. Porque hoje já estão se falando, por exemplo, dupla poda. O que é? É podar 2 vezes a parreira ali para quando for o tempo exato que a uva vai ficar melhor, a parreira produzir. Enfim, tecnologia vindo para o Brasil começar a ser um grande produtor de vinho. Mas eu tenho uma crítica às vinícolas do Brasil, especialmente agora que nós estamos o livre comércio aí entre a Europa, coisa e tal. Eu acho que as vinícolas do Brasil vão sofrer bastante. Mas qual que é a minha crítica? Os vinhos, efetivamente, assim que a gente começa a dizer, é bom, os preços estão muito salgados. Os vinhos brasileiros, o preço, aí eu não sei, o pessoal diz que é imposto, mas se for pegar imposto, para vir lá de fora também tem que pagar imposto de exportação, tudo isso. A produção, que é cara, enfim, não sei. Mas os vinhos brasileiros, assim que a gente prova e diz, que vinho que dá para se comparar com vinhos do Velho Mundo, coisa e tal, as garrafas estão saindo caras. Daí eu já ouvi várias comparações de clientes mesmo, e depois eu fui conversar com um representante de uma vinícola aí do Rio Grande do Sul, grande vinícola, inclusive, e ele realmente me relatou isso. Ele falou, olha, a nossa tributação acaba sendo maior que a da importação. Então o governo facilita a importação e não facilita o nosso. E vai piorar. Trajeto interno. Aí precisa ter, talvez, uma união desse pessoal. Dizer, agora... Porque com o livre comércio agora entre a Europa aqui e o Mercosul, para cair em 7 anos, se eu não me engano, 35% da carga tributária dos vinhos. Isso vai fazer uma diferença gigante, ainda maior. Né? E assim, os vinhos nacionais, a gente está falando assim, eu vejo rótulos lá, hoje em dia... eu vejo pelos clientes que procuram vinhos. Alguns entendem e querem comprar o vinho de qualidade, aquele vinho desta uva, de tal. Mas tem muita gente que quer olhar o rótulo. E as empresas estão cada vez mais investindo em rótulos. Só que quem compra pelo rótulo não vai pelo conteúdo. Uhum. Só que muitas vezes, para você também admirar o conteúdo, tu tem que ou ter uma indicação ou ter provado o vinho. Porque senão tu tá numa prateleira ali, por exemplo, do supermercado, o que eu vou pegar? Vai pelo rótulo. Vai pelo rótulo. Muitas vezes eu gosto muito que vinho é arte. Sim. Tu fazer um vinho é uma arte, não é uma coisa simples assim de ser feito. E eu gosto muito dos rótulos artísticos. Então, sempre que tem um rótulo que me chama a atenção, assim, eu falo, compro. Assim, se tem arte envolvida, eu penso, esse vinho vai ser bom. Então, até inclusive, quem tiver oportunidade, procure Enos Boutique. É de Bento Gonçalves. Não conheço. Enos Boutique. Ele investe muito. Ele tem uma editora, ele trabalha com livros e ele também é um apaixonado por vinhos. E a gente conversa constante sobre alguns assuntos relacionados a vinhos. E ele tem rótulos de Mona Lisa. Então ele investe muito em vinhos. Machado de Assis tem um vinho que tem o rótulo do Machado de Assis.
no rótulo do vinho que o vinho é espetacular. Só que daí eu também questionei. Mas tá, sim, é o seguinte, quando você vai investir num rótulo, numa artístico, você não sou eu, não é a minha vinícola, eu envolvo 5, 6 pessoas a mais nesse processo. Então isso vai encarecer um pouquinho também. Vai encarecer, com toda certeza. Mas claro, ele tenta, por estar um pouco mais alto valor, também entregar um conteúdo de alto valor. Então você vai pagar um alto valor, mas você pode ter certeza que o conteúdo ali dentro é espetacular. Geralmente tem um mito que diz que se a garrafa for funda ou o vinho vai ser melhor. Não, isso é mito. Isso é mito, Isso é mito. Até porque se for pegar, especialmente os vinhos italianos ali, os Chianti, as garrafas são simplesinhas, assim, eles não têm essa, a grande maioria deles, pelo menos. Mas, obviamente, que se tu teve todo um cuidado para embalar aquele teu produto, às vezes é porque tu considera aquele produto especial. Então, sim, não que seja uma regra, mas, claro, sim, tu tem um cuidado aí para fazer uma arte, fazer um rótulo bonito, talvez seja porque efetivamente o vinho, tu acha que aquele vinho vai entregar um pouquinho mais. Vai entregar mais, porque você vai agregar valor, você vai ter que entregar mais. Isso aí, verdade. Pessoal, o papo tá excelente, mas eu preciso chamar os recadinhos e a gente volta já. Começou a maior edição da história dos selinhos no Caetá. Uma coleção exclusiva da linha Naturale Master Pro, a mesma marca das facas da primeira edição que foi um sucesso. Itens de alto padrão com alumínio forjado, cabo de toque macio e base para qualquer tipo de fogão, inclusive indução. Revestimento cerâmico antiaderente. A linha completa possui 2 frigideiras. Todos gostam de comer um gostoso e saudável pão de queijo. Mas como fazer a melhor escolha do pão de queijo? A Catarininho Pães de Queijo Especiais é uma empresa com sede em Timbó que produz o verdadeiro pão de queijo. Acreditamos que a alimentação deve ser gostosa e saudável. Somos comprometidos em oferecer um produto 100% natural e que gere bem-estar às pessoas. Com essa visão simples e compromisso verdadeiro, a Catarininho está construindo desde 2006 uma sólida reputação no mercado de pães de queijo. A Catarininho possui diversas opções de sabores de pães de queijo, do tradicional aos temperados e recheados, doces e salgados. Ótimas opções para o café da manhã, lanche da tarde e até para aquele almoço ou jantar. É prático e fácil de preparar. Para isso, buscamos ingredientes de qualidade, de produtos e marcas também comprometidas com a saúde e bem-estar das pessoas. Nossas receitas são isentas de aditivos artificiais, como conservantes, saborizantes e aromatizantes, resultando um pão de queijo natural e nutritivo. O processo de produção, congelamento e logística adequada garantem que o produto chegue ao consumidor com sabor e textura natural, resultando aquele pão de queijo delicioso com os melhores padrões de qualidade e satisfação dos consumidores. Faça a melhor escolha em qualidade e sabor. Escolha pães de queijo especiais da Catarininho. Catarininho, pães de queijo especiais. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Voltamos então aqui nos estúdios, a gente teve um breve intervalo aí. Zé, a gente falava aqui nos bastidores que ainda a gente estava falando de vinho e de temperatura. O vinho vem indicando a temperatura que se serve ali. Mas existe um mito, o vinho tinto tem que tomar em temperatura ambiente.
Depende, né? Depende muito. Você tá lá onde o vinho foi criado, lá tá dizendo que vai tomar em 18 graus. Chega aqui no Brasil, você não consegue a temperatura ambiente igual. Ainda mais se for o verão aqui no Brasil, 30, 40 graus, não tem como, né? Tem que dar uma geladinha, pode pôr no gelo mesmo que seja tinto, né? E também tem o seguinte, o tinto ele não pode ser muito gelado. Também não pode ser quente, ninguém vai conseguir tomar assim numa temperatura ambiente aí no verão, 35 graus, 30 graus, ele não vai conseguir tomar. Só que se for muito gelado também, abaixo de 10 graus para o vinho tinto, também não vai ser uma experiência muito boa. Então, o vinho tem essas particularidades. Tem que ter o meio termo, né? Você vai dar aquela refrescada no vinho, você não vai deixar tomar o vinho gelado que a taça chega a suar, né? E a gente falava também das espumantes, que hoje você encontra espumantes até passada por barrica de carvalho, que são espetacular. Só que nós, culturalmente, não estamos acostumados a abrir uma espumante para almoçar, por exemplo. Não é comum. A espumante ainda... Eu até assisti esses dias um documentário que a sommelier disse, não, a espumante eu tomo no café da manhã. Quando? Da sexta, sábado, que eu sei que eu vou ficar por casa, meu café da manhã é com uma espumante, eu não tomo café. Tá errado? Vou me chamar de alcoólatra? Não, é o meu gosto. Então lá em casa, eu e meu marido tomamos uma espumante já no café da manhã. Mas no Brasil ainda é muito atrelado a espumante com dias festivos, né? Fim de ano, festa, história, não. E sabe o que é mais legal? Que o vinho traz toda essa questão da gente sentir e utilizar todos os sentidos. Por quê? É o cheiro, então tem um sentido aí. É o tomar, né? Estamos trabalhando um sentido. Ao abrir a rolha, especialmente na champanhe, o que lembra aquele pá? Festejar. É festejar, já remete a dias felizes, aquelas coisas. Então isso também é interessante dos vinhos, enfim, espumantes, que trabalha em todos os sentidos. Mesmo tu pegar aqui, o visual, né, a cor, tudo, como derrama na taça, essa coisa toda. Então tu trabalha muito os sentidos. Vinho é sentir, né? E quanto mais tu toma vinho, mais apurado fica alguns sentidos, né? E aí, às vezes, você escuta o pessoal, num geral, dizendo: vinho é coisa de gente chique. Existe um perfil para isso? Não. Quem gosta de vinho? Não. Até porque se a gente for pegar aqui no Brasil, especialmente, de novo, na região sul, todo mundo toma vinho. Vai pro interior, o pessoal está tomando vinho. Então, não tem essa... É glamourizado, sim. Quando tu abre uma garrafa, é um estilo diferente, Nós estávamos participando da Decorária. A Decorária é aquela casa que os arquitetos decoram, faz tudo, e o pessoal convidou nós para participar, levando os nossos vinhos até a adega deles. E aí a gente já ficou por lá e servia os vinhos, coisas e tal, e eles falaram, nossa, como muda o ambiente quando as pessoas estão tomando vinho, porque nós levamos as taças de cristal, então todo mundo, é uma delicadeza na forma de conduzir. E já na cerveja é copo de plástico, aí os copos ficam às vezes jogados, que não é todo mundo que tem educação de jogar na lixeira e tal. E a tacinha de cristal não, é tudo mais... Você já fica um ambiente mais... É automático, né? Porque você tem que ter mais cuidado, como você falou, não é um copo de plástico, tu não vai largar na mesa. Aí tem a questão dos decanter, enfim. Então isso torna o vinho, se tu for trazer para qualquer outro ambiente, um pouquinho mais elitizado, talvez, assim, até pelo preço dos vinhos, que a cerveja ela vai se manter. Claro, tem algumas importadas que vão custar um pouquinho mais, mas é um preço meio quase padrão, né? Já o vinho não, se tu quiser tomar um vinho de R$20 a garrafa, vai ter, de 100 tu vai ter, se quiser, os que são leiloados 3, aí por 5, R$1 milhão, 10, 1 milhão tem vai ter também. Então tem tudo isso. Tem uma vinícola aí que colocou alguns vinhos abaixo do nível do mar agora, né? No fundo do mar para testar, porque eles vão fazer um teste, né? Eles não sabem, eles estudaram o que pode acontecer com o vinho. Eu vou te dar pode continuar, mas eu tenho uma curiosidade sobre isso. Exatamente, daí eu estava pensando assim,
das duas, uma. Ou é um negócio mesmo que eles plantaram lá, ó, estamos colocando os vinhos lá embaixo, para depois falar assim, ó, os vinhos que estão lá embaixo, que vai passar 1, 2 anos lá, vai custar 2.000, 3.000 a garrafa. Ou realmente é que esse processo de pôr lá no fundo do mar vai trazer algo diferente para esse vinho? Qual que é a tua opinião sobre isso? Acredito que vai trazer, sim, algo diferente, porque muda totalmente o ambiente. Só que o seguinte, hoje nós estamos buscando experiências, né? Então a gente não paga a garrafa em si, a gente está pagando a experiência. Por isso que às vezes tu vai jantar, por exemplo, num restaurante, tu vai pagar X valor. No outro, a comida pode ser até melhor. E Paga mais custar barato, mais talvez. barato. Mas por quê? Porque era a experiência de estar em tal local. Tem muito disso. E é interessante que tu falou do fundo do mar, que tem... já assistiu A Viúva de Clicquot? Que é aquele filme? Sim. E esse tempo atrás eles acharam um navio afundado no fundo do mar, né? Navio. E tinha não sei quantas garrafas de champanhe de Clicquot ali. E foi até para leilão alguma dessas garrafas, coisa e tal. E uma das curiosidades, eles abriram daí para ver como é que era, que é 1800 Imagine. e alguma coisa, e eles abriram essas garrafas. E uma das impressões é que até eles falaram, na época o açúcar era uma coisa muito cara. Então, talvez em razão disso, essa espumante da época era muito doce. Muito doce. Foi uma das impressões que eles tiveram do fundo do mar. E a outra curiosidade é do Petrus, né? Sim, o Petrus tem... Eles mandaram para o espaço. Eu não sei se já voltou, se vai... Acho que já voltou, na verdade. Que aí ficou 1 ano, 2 no espaço para fazer o envelhecimento lá. E acredito que já tenha voltado, sim, agora não lembro. Mas é um vinho que ficou no espaço. Aí também. É marketing, né? É experiência, Porque marketing. o Petrus é um vinho que tem história por ter de anos muito antigo. E normalmente tem até uma história do Ronaldo Fenômeno, que ele compra uma garrafa lá, ele falou que pagou super caro, que é da idade que era do ano que ele nasceu. Que ele nasceu. Então o Petrus, hoje você encontra na internet aí pessoas leiloando, né, oferecendo ele de muito antigo e valores não sejam absurdos, mas assim, e que daí você já não consegue saber se é realmente um Petrus ou na atualidade, você não sabe realmente se ele é aquela garrafa, né? Provavelmente eu acho que eu nunca vou degustar um Petrus, até porque pelos valores, tu tá falando aí de 30 mil reais uma garrafa. 30 mil reais. Então daí pra cima, né? E é um Merlot, né? Um Merlotzão ali. Você vê, o Ronaldo falou que pagou lá 15 mil euros na época. Então, Pelo ano dele, exatamente. Então, aliás, se alguém aqui que estiver ouvindo nós quiser fazer a gentileza de trazer aqui nos pra convidar, gente, pode nos convidar, traz aqui, a gente grava junto, inclusive. Com certeza. Nós três aqui. Temos uma curiosidade muito grande aí. Porque eu sempre falo essa questão, que vinho que você... quando eu vou degustar vinhos, esse vinho aqui é 500 reais a garrafa. Como acontece no Wine Day, que às vezes tem garrafas assim que a gente serve também. Eu vou lá e provo para ter aquela experiência, como a gente estava falando de experiência. Mas não é um vinho que eu vou comprar, talvez, para tomar no dia a dia. Né? Então, mas por que a pessoa paga esse valor? Porque tem vários bolsos, vários gostos, vários momentos. Porque o vinho marca pelo momento. O vinho marca pelo momento. E aquilo que a gente começou a falar, né? Que às vezes tu não tá no momento bom, pode ser o melhor vinho e tu vai achar ruim. Tem tudo isso. É o momento. E vinho assim mesmo. Nós estamos falando com 6 mil anos de história do vinho. Não sei se não é mais, que se tem catalogados nos registros de história. Algo que aparece na Bíblia. Então já é uma bebida milenária. É religiosa, é para confraternizar, é para festa, enfim, que está presente em tudo, né? Um vinho para o dia comum, o que você diria assim que seria um vinho para um dia comum? Eu gosto bastante do Pinot.
Pinot. Um dia comum, assim, sem muita perspectiva, sem harmonizar com a comida, nada, tomaria um Pinot. Desde que não seja muito quente. Aí eu vou por um branco português, talvez um vinho verde, se estiver muito quente. E um para impressionar? Para impressionar. Então, aí tu me pegou. O que eu tomaria? O que tu tem lá na tua adega? Um vinho que você na adega abriria para impressionar? Talvez alguma coisa do leste europeu ali. Bulgária, Moldávia, a Geórgia, inclusive, eu acho que é o país onde se encontrou vestígios do pessoal que faz vinhos, os mais antigos. Não sei se é 6, 7, 8 mil anos atrás, mas acharam as ânforas de barro onde guardavam coisas. Então talvez um vinho da Geórgia. Da Geórgia. Ali pra... Um vinho que você diria assim, todo mundo precisa provar pelo menos uma vez. Vamos pensar um pouquinho. Porque assim, a gente tem a experiência do que a gente já provou. Então assim, dos que você já provou, você fala, não, esse daqui eu acho que todo mundo deveria provar pelo menos uma vez. Vou recomendar aqui as espumantes nacionais, então. E deixo em aberto, porque muito se fala das espumantes, especialmente as francesas, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que todo mundo deveria ir ali para a Serra Gaúcha e fazer um tour nas espumantes, porque não perdemos em nada para o que está sendo vendido lá fora. Olha, eu provei duas, vamos dizer, de champanhe, 3 rótulos, vamos dizer assim. Eu troco tranquilamente champanhe por espumante, nossa, aqui, sem medo de ser feliz. Eu falo, não, é exagero porque é caro. Não, não é. Eu já provei e posso dizer assim, é bom. Brut mesmo, né? Não, porque você tem que comparar Brut com Brut. Né? Então, é ruim? Não, tem gente que ama. É gosto. Pra mim, eu prefiro mais abrir uma boa espumante do que uma champanhe. E isso é gosto. É gosto, né? É que o que acontece? Até por ser... Qual que é a diferença, para o pessoal que está em casa entender, a diferença da espumante para champanhe? Nenhuma. Só é chamado de champanhe porque é produzida na região francesa de Champagne. Então tem o que a gente chama de denominação de origem controlada. Champanhe só pode ser produzida lá e tem alguns casos que a região liberou fazer. Acho que na Serra Gaúcha tem também. Tem uma que foi liberada pela Aí tu tem que fazer com os mesmos métodos que é feito lá. Tem todo um regramento para fazer. E isso também é bem importante falar, que é onde tem denominação de origem controlada, que é o DOC, o DOG, enfim. Esse aqui, por exemplo, é um DOC da Bairrada. Isso aí. Ele tem um método que ele tem que ser feito. Então tem que seguir aquele padrão. Não pode fugir daquele padrão, senão não vai ser uma denominação de origem controlada. Inclusive a Itália usa muito DOC, né? Ela tem muitos vinhos que são DOC. E eles utilizam um estilo de consórcio, que eles chamam. Eles pegam pequenos produtores para produzir em DOC. Só que, você tem que seguir esse padrão aqui. Segue o padrão. Se você não seguir esse padrão, você não faz parte do DOC, que é da nossa cooperativa, vamos dizer assim, né? Da região ali. Né? Isso, dessa região. É isso aí. E a champanhe é isso aí. Tem que ser produzido lá na região de Champagne. E o principal, né, é que hoje uma garrafinha de champanhe tu vai pagar 500, né? De 500 para cima. Né? De 500 para cima. No mínimo 500. No mínimo 500. Então, assim... uma ruim, vamos dizer assim, não que o preço defina, mas assim... Vai começar em R$500. Boa ou ruim? Começa a partir dali. Então, eu ia fazer exatamente essa pergunta agora. Vinho caro sempre é melhor? Nem sempre. Né? Nem sempre. Porque é muito questão também do gosto. A gente fala muito disso e do local que você está e do momento que você está, como a gente já falou no início. E do marketing, né? Mas vamos falar de momento. Por exemplo, nós estamos aqui descontraído tomando esse vinho. O vinho está ótimo. Ok. Só que talvez eu vou tomar esse vinho aqui em outro momento com uma pessoa que não desce aqui. Você tá ali no mesmo ambiente, né? Parece que o vinho também tá ruim. Sim. Tem tudo. E daí aí você vai tomar nesse dia, quando você for provar de novo, você vai falar assim, não, esse vinho é ruim. Eu já tomei dele, não é bom.
Mas ele tem que parar e pensar, em que momento que eu tomei esse vinho? É isso aí. Ah, naquele momento eu tava meio estressado com tal coisa, né? Vou dar uma chance de novo pra ele. E ele pode ser o melhor vinho que você já tomou. Com certeza. Tem tudo isso. Às vezes pede oportunidade. E o marketing também, né? Porque, voltando até na questão dos próprios vinhos argentinos, nós temos algumas bodegas que dominam aqui, que é vendido no Brasil. E aquela questão, é vinho carregado de madeira, assim, de saborizado artificialmente, eu gosto de dizer assim. Eu quero te fazer bastante. uma pergunta, você que tem várias experiências em vinho. Não, mais ou menos. Tem uma boa experiência em vinho. Vamos lá. A gente já conversou alguns momentos aqui, inclusive com convidados, sobre. Às vezes você toma uma garrafa de vinho, você acorda no outro dia com uma dor de cabeça que chega. Tá estourando a tua cabeça. Alguns falam: se você ler na garrafa, tá escrito ali contém sulfito. Isso ali é o que causa dor de cabeça. Mas se você pegar 90% das garrafas... Eu acho que eu nunca peguei uma que não tinha sulfito. Até mais tem sulfito. Acho que dá mais até. Né? Então, é isso o que é? É a quantidade que você tomou? Obviamente, se tu tá tomando bastante quantidade, o teu corpo vai exigir que tu se hidrate também. Porque ele vai querer botar para fora todo o líquido que tem ali, porque... Mas voltamos àquela conversação do início. Tem vinhos que é adicionado açúcar, que é adicionado outros elementos. Qual que por exemplo, a diferenciação aí do vinho reserva, Gran Reserva para um vinho... Claro, tem os vinhos premiums, enfim, tem Gran Cru, tem várias denominações, mas... Reservado, reserva e Gran Reserva. Reservado é marketing. Não existe tal do reservado, não existe nenhum padrão para você seguir. No reserva, você pode ter a denominação ali na garrafa vinho reserva. E no reserva tu pode adicionar, por exemplo, açúcar, um exemplo, para você arredondar o teor alcoólico dele. Ele estava ali com 13,2 e eu quero arredondar para 13,5. A legislação permite você acrescentar esse pouquinho de açúcar para arredondar. No Gran Reserva, tu não pode fazer. Além disso tudo, tem a questão do envelhecimento no carvalho. Cada país tem o seu envelhecimento. Na Espanha eles chamam de criança, não é nem reserva, né? Eu troco você, mas enfim. No Gran Reserva tu não pode ter adição de nada. Tu tem que fazer o vinho da uva. Por que o Gran Reserva vai custar um pouco mais caro? Porque tu não vai comprar um Gran Reserva com 9% do teor alcoólico. Vai ser sempre mais. 13, 13,5, daí para cima, 14, 14,5. Senão tu vai olhar assim, não vou gastar num Gran Reserva, às vezes, sei lá, R$200, e com Esse aqui 13,5. Esse 13,5. E com um teor alcoólico baixo. Só que, para você ter um Gran Reserva com um teor alcoólico de 13,5, tu precisa ter as melhores uvas. Porque se a uva for ruim, não tiver o açúcar suficiente, não tiver todo um cuidado com aquela uva, ele não vai produzir um teor alcoólico tão alto. Então essa é a diferenciação. Às vezes tu está tomando um vinho que tem muito açúcar adicionado lá de forma... Então vai dar dor, com toda certeza vai dar dor de cabeça. A bebida, quanto melhor, menos ressaca vai te dar. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, quantos por cento de álcool, quantos por cento do teor alcoólico? É 13,5. Então é bom. Olha, você viu esse vinho aqui? É 14% de teor alcoólico. Então, é bom. Se for um vinho premium, beleza. Se for um vinho, um Gran Reserva, que na teoria, pelo menos pelos países onde isso é regularizado, eu acho que no Brasil não é, né? Não. Acho que não é. Não tem. Aí não adianta ser um Gran Reserva no Brasil se não tem... Não tem essa regra. Fiscalização. O rótulo você pode colocar. O que quiser. Aí esse é um problema. Daí... Mas nos países que a legislação funciona, tu pegar um Gran Reserva, vai ser feito 100% de uva, não vai ter adição de outros. Então aí a ressaca no outro dia com certeza vai ser menor. Não vai ser... sempre tomando uma aguinha, né? Para não desidratar, mas tem essa questão. Ferri, assim, o papo tá excelente. Foi bom, né? Passou rápido. Nossa, passou muito rápido. A gente teria assunto aqui para conversar mais 2 horas tranquilamente só sobre uma garrafa de vinho. Então, esse é o mundo dos vinhos que
que as pessoas... por que ele é tão glamorizado? Porque se você parar numa mesa para falar só sobre o que a sensação desse vinho, você tem conversa para 2 horas tranquilamente. Né? E eu vou te dizer por que na imobiliária a gente tirou a sala de reuniões e criou uma adega. Porque casa, claro, existe a casa para investir, existe o apartamento para investir, que tu quer ganhar o aluguel, existe o terreno para investir, mas existe aquela que tu quer morar. E aí é o segredo do corretor de imóvel. É você fazer o cliente sentir a alma do local, fazer ele se sentir bem. Que não adianta você, muitas vezes eu vejo o pessoal querer empurrar o imóvel para o cliente e aí não dá certo. Então a mesma coisa funciona com o vinho, com a imobiliária. Tu precisa fazer o cliente ir lá, se sentir bem, gostar. Em casa, gostar, acho que acolhe, né? O vinho é uma coisa que acolhe. Que acolhe. Nós podemos falar isso. Isso aí. Porque isso aí. ele acolhe de todas as maneiras. Porque quando você está aqui conversando, você está tomando um vinho, ele sempre vai tornar o assunto, não que você precisa exatamente estar tomando vinho para ter uma boa conversa, não é isso. Mas com o vinho, você vai falando, nossa, como esse vinho tá bom, daqui a pouco você entra outro assunto, entra outro assunto. Nossa, mas você está sentindo aqui um gosto de ameixa aqui no final. E aí dali vai. Daí o cara conta a história da vida dele, a gente conta como chegou até aqui e tal. Então, isso vai criando memórias e sensações espetaculares. Né? Com toda certeza. E já vou te deixar o convite para você ir lá até a nossa imobiliária, conhecer a nossa adega. De sexta-feira a gente reúne alguns amigos, alguns clientes e estamos sempre degustando algum rótulo novo. Por quê? Porque a intenção é essa, é a gente rodar pelo mundo dos vinhos, conversando, às vezes fazendo negócio, enfim, mas focado efetivamente no mundo do vinho. Tá feito o convite, espero com certeza você lá numa sexta-feira dessas. E o vinho é isso. Esse bate-papo gostoso faz parte da nossa... Em muitos países, até não sei se está no nosso horário, a gente vai conversando, capaz. Mas em muitos países ele faz parte da própria alimentação. Né? Sim. Tem um vídeo, eu não vou lembrar qual que é, que inclusive o vídeo veio me mostrar, que o sommelier prova o vinho e ele fala: esse vinho você não bebe, você está mastigando, ele é quase um alimento. É por aí. Então é bem interessante assim, algumas degustações. Ferri, deixa o pessoal de casa onde que entra em contato contigo, com a imobiliária, para o pessoal seguir, entrar em contato quando precisar. Fique à vontade. Nosso contato, então, é 3444-5010. Esse é o nosso número de telefone fixo e também no nosso WhatsApp. A gente está localizado ali na Oreste Farina, número 125, centro de Concórdia. E, infelizmente, assim, eu não posso convidar todo mundo para a vineria, porque é um espaço bem fechado, exclusivo para, efetivamente, clientes. O espaço é pequeno, então não tem como convidar todo mundo. Mas na imobiliária, outra paixão nossa também é o café. Então a gente tem sempre um cafezinho especial lá para todos os clientes. Quem quiser vir lá tomar um cafezinho com a gente, ou chimarrão, comecinho da manhã sempre tem um chimarrão pronto. Pode ir lá todo mundo tomar um chimarrãozinho ou um café. E daqui a pouco vai fechar um negócio? Vai fechar um negócio, gosta muito de vinho, coisa e tal. Nada impede, no finalzinho da tarde, a gente já abrir uma garrafinha de vinho também e vamos conversando, né? É isso aí. Muito obrigado novamente por ter aceito o meu convite. Foi espetacular a nossa conversa. E esperamos mais vezes você aqui no Entretato. Muito, eu que agradeço muito, muito obrigado aí. E a gente está sempre disposto aí, quando for para tomar um vinho, bater um papo legal aí sobre, enfim, mundo dos vinhos, negócios, direito, enfim, conversar. Advogado, né, o que mais gosta é de conversar, então estamos sempre à disposição. Pessoal, esse foi mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que foi um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarini e Frioeste Carnes. Até a próxima.